Então, as dietas restritivas, elas alteram a sua relação com a comida e o seu metabolismo. E eu quero falar para vocês quais são as repercussões da dieta restritiva. Por que a gente precisa dessa informação? Por que a gente precisa saber as repercussões das dietas restritivas no nosso metabolismo e no nosso comportamento? Por que a gente precisa mudar? Então imagina, né? Se eu tô lá na minha ilha, tá tudo confortável, a minha vida tá funcionando, então eu tenho comida, tenho casa, tenho a minha vida dos sonhos. Por que eu vou sair dali? Eu não vou sair dali. Então a gente precisa começar, e isso faz parte do processo de mudança do ser humano. A gente precisa começar a se sentir desconfortável naquele lugar, para que então a gente tenha esse desejo de se mover. E é isso que a gente vai fazer agora. A gente vai confrontar a mentalidade da dieta para que a gente entenda que isso, ou seja, esse método que a gente está utilizando até agora, não funciona. A gente vai começar falando um pouquinho sobre os alimentos proibidos. Então, na mentalidade da dieta, a gente é apresentado a uma lista de alimentos que a gente não pode comer e muito provavelmente uma lista de alimentos que são alimentos considerados bons. E aí eu queria contar para vocês um pouquinho quais são as repercussões dessa proibição dos alimentos. Então eu vou apresentar cada tópico para vocês e a gente vai discutir cada um deles. Então, a mentalidade da dieta, quando ela proíbe alimentos, ela vai causar algo no nosso cérebro que a gente chama de viés cognitivo para os alimentos excluídos e um estado de hipervigilância para esses alimentos. A gente também vai ter algo que é chamado e ficou conhecido nos estudos como restrição de pensamento. E a gente vai falar sobre isso também e até apresentar alguns estudos para vocês sobre isso. A gente também vai falar sobre o aumento da recompensa quando a gente come esses alimentos depois que a gente entendeu que eles são alimentos proibidos. Então, começando pelo viés cognitivo. Eu gosto bastante de usar o exemplo da criança. Muitas vezes, se você saiu com seu filho e você coloca alguma coisa para ele fora do limite, parece que o que ele vai querer fazer exatamente é a única coisa que você colocou fora do limite. E o nosso cérebro, ele funciona assim. Ele desenvolve um estado de hipervigilância para aquilo que a gente tem medo, para aquilo que a gente não quer fazer, para aquilo que a gente precisa monitorar. Então, por exemplo, uma mãe com um bebê pequeno, ou até mesmo as mães com crianças grandes, ela fica hipervigilante para o choro do filho. E a gente, quando a gente recebe uma lista de alimentos que a gente não pode comer, a gente fica hipervigilante para esses alimentos. É como se todas as vezes que a gente fosse entrar em contato com a comida, o nosso cérebro fizesse um trabalho diferente do que seria melhor para ele fazer. O que seria melhor para ele fazer seria a pergunta: o que tem aqui que eu posso comer? Mas, na verdade, o que o nosso cérebro vai fazer é escanear aquilo que eu não posso comer, porque é com aquilo que ele tem que tomar cuidado. Então, quando a gente entrega para vocês uma lista de alimentos proibidos, aquela pessoa ou você mesmo vai ficar hipervigilante para aqueles alimentos. Então, você vai ter um viés cognitivo para prestar mais atenção nesses alimentos que, teoricamente, você não precisa comer do que nesses outros alimentos que você precisa comer. Parece impossível, mas o dia que você fala: eu vou começar uma dieta, parece que todos os alimentos do universo aparecem para você na sua frente. Esse é o viés cognitivo. Não é mesmo como se a sua realidade tivesse mudado, mas o fato de você estar olhando para o que você pode ou não pode comer, o seu cérebro vai se sentir atraído ao que ele não pode, porque ele sente que é o que ele precisa evitar, é o que ele precisa se proteger. Então, a gente vai ter esse viés cognitivo causado pela mentalidade da dieta. E isso vem junto com algo que a gente chama de restrição de pensamento. O estudo ficou conhecido assim. A gente tem alguns grandes profissionais
que pesquisam só essa área, e esses profissionais deixaram esse efeito que causa no cérebro conhecido como o efeito do urso branco, ou então a gente chama também do efeito da maçã, né? E é aquele famoso assim, talvez vocês já conheçam, que é: não pensa numa maçã, não tem como. O fato de você pensar na palavra maçã, conceitualmente, ela vai surgir, ela vai ser evocada na sua mente, pela sua memória de evocação, a sua memória evocativa. E isso vai acontecer também com o urso branco, que é como esse efeito ficou conhecido, né? Ou o efeito do urso polar. Você pode pensar no que você quiser agora, menos num urso polar. É justamente no que você vai pensar num urso polar. E esse é o efeito que a gente chama de restrição de pensamento. Então, quando você aí pensa que existe algum alimento que é proibido, você vai ter mais desejo de comer esse alimento. E na presença desse alimento, você vai ter menos recurso para lidar com ele, pelo simples fato de você achar que ele é proibido. Existem outras maneiras da gente lidar com os alimentos sem ser a proibição, mas não a história é assim, ó. Então eu tô liberada de comer tudo? A gente vai fazer outra pergunta. A gente vai fazer a pergunta: resolve a gente regular nossa alimentação pela proibição? E aí os estudos vão falar: não resolve. Então eu preciso de um outro recurso. Não é sobre comer tudo ou não comer tudo. É sobre entender que esse recurso não funciona. E aí a gente tem também, quando a gente tem alimento proibido, esse alimento passa a ser mais recompensador. Então, a gente tem estudos de neurociência mostrando que se a gente tem alimentos proibidos, esse alimento ativa mais o centro de poder do nosso cérebro quando a gente entra em contato com esse alimento. E a recompensa, ou seja, a liberação de dopamina quando a gente come esse alimento, é maior quando esse alimento ele é considerado fora do limite, quando ele é considerado proibido pra gente. Então, o que eu tô contando para vocês? Que realmente não é impressão da sua cabeça que quando você decide não comer doce, que quando você come, ele é mesmo mais recompensador. Ele parece muito melhor do que a última vez que você comeu. Ou, imagina assim, sei lá, você estava comendo doce todo dia e ele parecia normal. Mas aí você decidiu se proibir de comer. Quando você volta a comer, ele parece muito melhor. Por isso que acaba gerando aquele ciclo que vocês talvez conheçam, né? De restrição, comer, restrição, culpa, vergonha, comer. Então existe uma alteração neurofisiológica da proibição. Por isso que realmente ela não funciona. E isso também é para lembrar vocês que o que a gente está criando aqui é o que a gente chama de desesperança criativa. Vocês realmente precisam se conectar com a ideia que o recurso que você está usando agora, ele meio que não funciona. Então, essas são as alterações dos alimentos proibidos. Então, a partir de agora, a gente precisa confrontar essa mentalidade da dieta de que existem alimentos proibidos. Não existem alimentos proibidos. Talvez existam alimentos que o seu corpo se sinta melhor em comer. Talvez existam alimentos que te tragam mais energia ou alimentos que não te deixem tão bem. É muito mais inteligente a gente aprender como se conectar com essas sensações e nos motivar a comer esses alimentos que talvez nos façam melhor, que nos façam sentir melhor do que pela simples proibição. A proibição não resolve. A palavra moderação, ela é um norte para que a gente possa interagir com todos os tipos de alimentos sem que eles estejam fora do nosso alcance.